Olá, hoje nós vamos falar sobre prótese de mama, que é uma das cirurgias que mais fazemos aqui em todo o Brasil, né? Uma das cirurgias plásticas mais feitas. E uma das primeiras dúvidas que tem é o seguinte, qual o formato melhor de uma prótese? Então nós trouxemos aqui a prótese anatômica e também tem a prótese redonda. A anatômica, ela é menos consistente, ela tem uma quantidade menor de volume aqui e mais na região inferior. Então nós vemos que ela tem um aspecto de mama, já é desse jeito. Enquanto que o redondo, ele é redonda quando é em posição horizontal. Agora, uma vez que assuma uma posição ortostática, a paciente fica em posição de pé, o preenchimento já vai para baixo porque não é sólida, ela tem a mesma consistência de uma mama. E a redonda tem vários tipos, então são 4. É o perfil baixo, o moderado, o alto e o super alto, também chamado cônico. Para que tem esses 4 modelos então? Porque tem muita gente que tem assimetria. A mama de um lado não tem que ser obrigatoriamente igual ao outro lado. E às vezes nós colocamos uma prótese de um perfil mais baixo de um lado e uma alto do outro, e assim vai para tentar corrigir. Assim como também os tamanhos. O tamanho de um lado pode ser maior do outro, e às vezes precisamos colocar uma prótese de 300 de um lado e uma 350 do outro, para corrigir então a simetria mamária. A cônica, geralmente a gente evita de colocar porque a base dela é muito estreita e ela é muito alta, e ela pode rodar na própria paciente. Então a gente evita o máximo. O que mais colocamos é o perfil alto. A consistência da prótese também varia. Tem consistência mais endurecida e tem consistência menos endurecida. Só que na prática mesmo, o que vai modificar é a contratura que vai ter. O próprio organismo faz um revestimento, a gente chama de cápsula. Nós não estamos falando da cápsula da mama, nós estamos falando da cápsula que o organismo faz. O Baker, que é um americano, ele dividiu em 4 graus. O Baker 1 é um revestimento que a mama faz, né, em volta da prótese, e você não percebe que tem uma cápsula entre a glândula mamária e a prótese. Enquanto que o grau 4, que aí a mama fica extremamente dura, mas não é a consistência da mama, é a contratura capsular. O que nós vamos falar também é o revestimento de cada mama. É uma dúvida muito grande. Doutor, nós vamos pôr uma prótese lisa, nós vamos pôr uma prótese que é rugosa ou vamos colocar uma prótese de poliuretano? Geralmente a prótese lisa não é vendida no Brasil para colocar na mama. E a prótese rugosa, o que é isso? É que a última camada da cápsula de revestimento da prótese, ela é jateada, então ela não fica lisa. E a poliuretano que tem um revestimento, que ele é jateado por poliuretano. É um outro tipo de revestimento. Para que serve isso daí? Um pouco antes, alguns anos atrás, era para evitar a contratura capsular. Mas hoje em dia também sabe-se que as próteses anteriores ficava vazando, que é chamada de bleeding. Vazavam um silicone do interior dela. E quando pegávamos uma prótese e colocávamos numa superfície branca igual um papel, fazia assim como com um carimbo e ficava aquela marca na própria superfície. Era chamado bleeding, e esse bleeding ia saindo no organismo e ia criando uma contratura capsular. Hoje em dia não tem mais. Agora, a grande dúvida realmente é quando que coloca uma prótese? Coloca subglandular, submuscular, subaponevrótico. O que é isso? A localização da mama, da prótese da mama, ela pode ser subglandular ou submuscular. O que faz a diferença melhor para colocar submamária ou submuscular? É que se colocarmos uma paciente magra, colocarmos uma prótese subglandular, vai ter a esqueletização da prótese. Ela vai
você vai ver o contorno da prótese na mama. Se colocarmos submuscular, vai ter um revestimento, você não vai notar tanto o polo superior da mama, né? A desvantagem maior é o seguinte, que se colocarmos submuscular, não vai ter aquele movimento de uma glândula mamária, ela fica restrita, o músculo reduz um pouco o movimento da glândula mamária, porque fica presa, enquanto que o outro tem um mesmo movimento. Com a prótese subglandular, podemos aproximar mais uma mama da outra. E quando fica submuscular, uma mama fica um pouco mais separada uma da outra. O que é, então, o revestimento subaponevrótico? Às vezes o pessoal tem muita dúvida, fala, mas doutor, eu ouvi falar que entre subglandular e submuscular existe um subaponevrótico. O que é isso? Bom, o subaponevrótico é porque o músculo tem uma película que reveste, chamada aponevrose. E às vezes nós temos que fazer uma incisão nessa aponevrose e colocarmos o polo superior da prótese lá, para que não fique muito evidente o polo superior. Só em pessoas bem magras que nós colocamos, quando não optamos por colocarmos embaixo do músculo. O acesso, por onde nós vamos colocar a prótese? Nós temos 4 maneiras básicas de colocar. Pode ser axilar, periareolar, submamária ou umbilical. Qual que é a preferência maior? É submamário. E por que então não coloca na região axilar? Porque os mastologistas americanos falaram que se colocarmos nessa região, ao introduzir essa prótese, nós mudamos a arquitetura anatômica dessa região e dando fibrose. Isso poderia mascarar se um dia tivesse algum câncer, e essa região onde ficam localizados os linfonodos, e poderia prejudicar a visibilidade de algum câncer, de alguma coisa. Da mesma maneira, os mastologistas não gostam que coloque periareolar, porque também acaba entrando dentro da glândula mamária e dando algum grau de fibrose. A transumbilical ou umbilical é uma prótese que tem que ser revestida de soro fisiológico. Quando introduzida na região mamária, ela pode insuflar ou desinsuflar. Então, também não é o ideal. Nós colocamos realmente inframamária, porque não tocamos na glândula mamária. A outra dúvida que existe também é a consistência e o que tem dentro de uma prótese mamária. Bom, é um gel coesivo de silicone e ele tem uma memória, ele fica sempre na mesma posição. Se nós torcermos da maneira que for, olha, podemos fazer, ele vai voltar sempre a mesma coisa. Se batermos, comprimirmos, ele vai voltar sempre na mesma consistência. Porque é um gel médico, não é tóxico e ele tem uma consistência própria. Bom, e se ocorrer uma ruptura, essa prótese porventura tomar um tiro, tomar uma facada, o que será que acontece? Então nós vamos pegar agora um bisturi e vamos fazermos isso, nós vamos cortar uma prótese, vamos ver o que acontece, né? Então vamos cortar aqui uma prótese. Ó. Entrou com bisturi, fizemos um corte nesse bisturi. Você vê que nada dele saiu, né? Se apertarmos, olha só o que acontece. Está saindo, mas se voltarmos, olha o que acontece. Volta de novo. Ele tem memória, olha. Podemos apertar, olha o que acontece. Está saindo completamente. Mas se voltarmos, o silicone novamente entra, porque esse silicone tem memória. Não é um silicone comum. Pronto. Então, para concluirmos sobre a prótese, o gel que teve a ruptura, mesmo que esse gel extravase, existe uma cápsula de revestimento natural, que o Baker muito bem já descreveu, que são os 4 graus. Esse gel, ele não vai ficar no meio da glândula mamária, ele vai ficar retido numa cápsula que o próprio organismo fez.
E é um gel atóxico, não vai ter grandes problemas. Então não tem por que sair correndo para poder trocar essa prótese. Não tem essa urgência toda. Se você tiver com alguma dúvida de rotura da prótese ou algum problema da prótese, convém você voltar com o seu médico especialista pela Sociedade de Cirurgia Plástica, que está muito bem capacitado para responder. Espero que vocês tenham gostado da dica. Muito obrigado.